Cristo nos concede proteção e força para não cairmos em tentação. Mas se isso acontecer, não devemos entregar os pontos. Não devemos deixar que o inimigo de nossas almas nos confunda, lançando dúvidas sobre nossa união com Cristo. Pois Jesus nos estende a mão misericordiosa e boa para nos erguer e nos manter de pé em nossa caminhada. Jesus é nosso melhor e fiel amigo. Jamais desista. Ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, João diz isto, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. João está escrevendo a sua epístola para que nós possamos viver uma vida de vitória sobre o pecado, para que nós vivamos em santidade. Mas se a gente vier a pecar, não devemos desanimar, não devemos abandonar a fé, não devemos ficar prostrados, devemos olhar para Cristo, autor e consumador da fé, encontrar nele graça, um advogado para defender a nossa causa, perdão para a nossa vida. Ele nos purifica também o coração, para que possamos seguir na nossa caminhada de maneira mais adequada. Esta canção me fez lembrar também de Pedro, o apóstolo. Originalmente seu nome era Simão. Foi Jesus que lhe deu o nome de Pedro, que significa rocha, pedra. Quando Jesus o chamou, ele não passava de Simão, um pescador como tantos outros, um homem instável e cheio de defeitos. Jesus lhe disse, eu farei de você um pescador de homens. Isso está lá registrado em Lucas capítulo 5, versículo 10. Simão, então, abandonou as redes e começou a seguir a Jesus. Apesar de ter recebido um novo nome, Pedro alternava altos e baixos. Às vezes falava como Pedro, outras tantas como Simão. Revelava desprendimento, mas também ambição. Em um momento de fé, ele é visto caminhando sobre as águas, e no momento subsequente, tomado já pela incredulidade, é visto afundando. Isso está lá registrado em Marcos capítulo 14, versículo 30. Pedro era capaz de atos de bravura, mas também de covardia. Quando Pedro negou a Jesus, ele caiu em prantos. Ficou completamente arrasado. Ele falhou feio. Fracassou de tal maneira que não via mais esperança de seguir sendo apóstolo de Cristo. Ele sente-se totalmente inapto para a vocação de ser um pescador de homens. Tanto que, mesmo após a ressurreição de Cristo, vemos Pedro retornando ao velho ofício de pescador de peixes. Você pode encontrar essa passagem registrada lá em João, capítulo 21, versículo 3. Mas Jesus não desistiu de Pedro, não. Pois aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Jesus, mais uma vez, vai ao encontro de Pedro e o encontra no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa de antes, tentando pescar peixes, mas sem sucesso. Jesus reproduz o mesmo milagre da pesca maravilhosa, revelando-se novamente como o Senhor de tudo que há. Você lembra que quando Jesus chamou a Pedro, ele também fez um milagre de pesca, porque Pedro, André e João não haviam pescado nada. Agora, mais uma vez, depois da ressurreição, Jesus ressurreto tem um encontro com Pedro. Pedro está pescando peixes porque está desanimado, porque está como que, assim, alguém que se sente totalmente inapto para o ministério, para a vocação tão gloriosa, para o chamado pastoral, e ele então voltou ao seu antigo ofício, mas Jesus vai buscá-lo, faz uma pesca novamente, e agora o que temos é um diálogo que nos chama bastante atenção. O diálogo que se segue entre Jesus e Pedro é de magnífica beleza e profundo significado. Pedro, que há apenas alguns dias atrás havia negado a Jesus por 3 vezes, agora confessa o seu grande amor por Cristo, não uma e nem 2, mas 3 vezes também. De modo que Jesus confirma a vocação de Pedro como pescador e pastor de homens. Jesus termina a conversa profetizando
que aquele Simão que covardemente o havia negado, até mesmo diante de uma criada, um dia morreria na cruz, porque se tornaria capaz de confessar e honrar o nome de Jesus diante do próprio imperador. Note lá, em João capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus continua chamando e transformando homens e mulheres. Ele continua chamando e transformando Simãos em Pedros, covardes em corajosos, pecadores em santos, pescadores de peixes em pescadores de homens. Deus transformou Saulo em Paulo, Abrão em Abraão, Sarai em Sara e até mesmo Jacó em Israel. Cada salvo em Cristo possui também um novo nome. Deus não nos concede apenas o poder de sermos chamados filhos de Deus, mas de sermos feitos filhos de Deus, conforme lemos em João capítulo 1, versículo 12. As mudanças nem sempre são instantâneas. No geral, tais mudanças fazem parte de um processo de discipulado. Não desanime diante dos percalços de sua caminhada com Cristo. Você recebe força divina para caminhar em vitória, mas se tropeçar, lembre-se que em Jesus você tem um advogado e não um juiz. Jesus estende a sua mão para erguê-lo, assim como fez com Pedro. Ele não o arrasta, mas o levanta, pois quer que você caminhe com as suas próprias pernas. Ele quer que você, de livre e espontânea vontade, confesse seu amor por Ele através de palavras e obras. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Quero orar por você neste momento. Pai Celestial, que a Tua graça possa alcançar este que me ouve, que possa esta pessoa encontrar graça e força, possa beber do Teu amor que nos cura, do Teu amor perdoador. Possa ela agora, Senhor, encontrar forças, encontrar Teu perdão, encontrar, ó Deus, a Tua graça para andar sempre em novidade de vida. Ó Deus, não desista esta pessoa querida jamais do caminho, da verdade e da vida que é Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, o Senhor Jesus, possa também preservar, proteger para a salvação, para a vida eterna. Amém e amém.